Olá pessoal, hoje a gente vai encerrar o nosso conteúdo, a gente vai ver hoje a parte 3 e hoje a gente vai falar sobre porcentagem na forma decimal, ok? Então, a gente vai ver primeiro aqui, ó, porcentagem, frações e decimais, a relação desses três conteúdos envolvendo decimal, ok? Então aqui, ó, primeiro, a gente sabe que 43% corresponde a 43 em 100, né? A gente já sabe isso. Que eu posso escrever o 43% nesse formato aqui, né? 43 sobre 100. Ou, transformando isso aqui em decimal, eu posso escrever dessa forma. 43 sobre 100 é a mesma coisa que 0,43. Não é isso? Por quê? Como o 100 tem dois zeros, então vai ficar dois números após a vírgula. Duas casas decimais após a vírgula. Né? E eu posso escrever nesse formato aqui. Então, isso quer dizer que 43% é a mesma coisa que 0,43. Dá aqui mais um exemplo. Por exemplo, se eu quiser escrever o 0,7 em forma de porcentagem, né? O 0,7, ele só tem um número após a vírgula aqui, são 7. Mas, se eu quiser colocar desse formato aqui, ó, se eu quiser escrever 0,70, a gente sabe que 0,7 e 0,70 são iguais, porque esse zero aqui da frente, ele não muda no número, continua a mesma coisa. Certo? Esse zero aqui na frente, ele não representa nada. É só para escrever o 0,7 em outro formato. Ou seja, 0,7 é a mesma coisa que 0,70 e eu posso escrever o 0,70 em formato de porcentagem dessa forma. 70 sobre 100, que é a mesma coisa que 70%. 70%. Ou seja, o 0,7 é a mesma coisa que 70%. Ok? Que só exemplificando como é que eu posso escrever os decimais em forma de fração ou em forma de porcentagem, tá bom? Então, mas o que interessa nessa aula de hoje é isso aqui. A gente vai escrever porcentagem de uma quantidade. Que a gente viu esse conteúdo aqui, essa transformação, no conteúdo passado, que era falando sobre fração em forma de porcentagem, né? Hoje a gente vai ver porcentagem de uma quantidade em relação aos decimais. Então, aqui eu trouxe aqui esse exemplo. 60% de 25, né? A gente sabe... eu vou mostrar para vocês duas maneiras de fazer essa porcentagem, usando fração e usando decimal, que é o conteúdo que a gente está estudando nesse mês. Então aqui, ó, para descobrir a porcentagem de uma quantidade usando fração, eu faço o seguinte, o 60% é a mesma coisa que 60 sobre 100, 60 sobre 100, né? Então eu vou fazer 60 sobre 100 de 25, mas eu posso transformar essa fração aqui em uma fração equivalente a ela, né? Uma fração menor. Ou seja, eu posso simplificar isso aqui, por exemplo, por 10. Quando eu simplifico isso aqui por 10, vai ficar 6 sobre 10, ou 6 décimos. E eu posso ainda simplificar novamente, né? Ó, por 2. E vai ficar 3 quintos. Ou seja, o 60% é a mesma coisa que 3 quintos. Aí eu posso fazer essa regrinha, ó, 3 quintos de 25. Aí a regrinha que a gente utiliza qual é? Divide pelo denominador, o resultado multiplica pelo numerador. Vai ficar assim, 25 dividido para 5 é 5. Agora 5 vezes 3 é igual a 15. Ou seja, 60% de 25 é igual a 15. Então tá aqui, 15. Pronto, essa aqui é a forma usando fração. Vamos ver essa mesma situação agora usando o número decimal. Então vou aqui, ó, o 60%... ele é a mesma coisa que 0,60, né? 0,60. Ou 0,6, que é a mesma coisa. Não importa esse zero aqui da frente. Isso aqui a gente já sabe. Agora, para descobrir quanto é que é 60% de 25 usando decimal, eu vou pegar o 0,6 e vou só multiplicar por 25, né? Quando eu multiplico, fazendo uma multiplicaçãozinha, 0,6 vezes 25 vai dar 15, a mesma coisa dali, ok? Então, ou seja, 60%, normalmente a mesma coisa, 60% de 25, usando o número decimal, é igual a 15, tá bom? Então, ou essa aqui é o conteúdo que a gente viu no mês passado, usando fração, e esse aqui usando o número decimal, mas não impede que você use qualquer um desses métodos. Agora, a gente viu aqui, ó, 60% de uma quantidade que dava outra, né? Agora a gente vai ver o contrário, 60% de um número, que eu não sei qual é, que dá 24, ou seja, em toda fração, esse número aqui, que eu pego a porcentagem dele, ele representa a parte toda. E aqui, o resultado é a parte que eu utilizei. Certo? Por exemplo, aqui, ó, 60% de 25 é 15. Tá bom? Então, o 25 era a parte toda e o 15 foi a parte utilizada.
certo? Então aqui, nessa situação, a gente vai descobrir a parte toda tendo a parte utilizada. Então vai ficar assim, ó, usando fração. 40%, eu posso novamente dividir isso aqui por 10, né? Porque ambos terminam em 0. Então vai ficar assim, 40 dividido para 10 é 4. E 100 dividido para 10 é 10. Novamente eu vou dividir aqui por 2, que ainda dá para simplificar, vai ficar 2 quintos. Aí eu utilizo o mesmo método que eu utilizei lá em cima, ó, 2 quintos de uma quantidade que dá 24. Só que agora, como eu quero descobrir a parte toda, vocês viram que em cima que eu fiz aqui, ó, eu dividi e multipliquei, não foi? Agora, como eu quero descobrir a parte toda, eu vou fazer o contrário, eu vou multiplicar e depois dividir, ó. 24 multiplicado por 5 é igual a 120, né? Aí 120 eu divido por 2. 120 dividido para 2 é igual a 60, certo? Então é o contrário. Multiplica pelo de baixo e divide pelo de cima, tá bom? Então vai ficar assim, ó, 24 ou 40% de uma quantidade, no caso de 60 é igual a 24. Então o número que eu descobri aqui é o 60, certo? Agora vamos ver essa mesma situação utilizando o número decimal. A gente vai fazer do mesmo jeito, ó. O 40% é a mesma coisa de 40 sobre 100, certo? Agora eu posso transformar o 40% nesse formato, 0,40, né? 0,40, ou simplesmente 0,4. Agora, como é que a gente vai fazer para descobrir? A gente vai pegar o 0,4 de uma quantidade que dá igual a 24. Como aqui anteriormente, primeiro o que eu fiz? Aqui em cima, ó, eu multiplico, né? Pela quantidade que vai dar o resultado. Como aqui eu quero descobrir a parte toda, o que é que eu vou fazer? Eu vou dividir 24 para 0,4. 24 dividido para 0,4. Eu vou fazer essa divisãozinha aqui, né? Que é um conteúdo que a gente está estudando também, sobre divisão de número decimal. Como é que a gente faz? 24 dividido para 0,4. Tira essa vírgula aqui, né? Tira a vírgula, vai ficar somente 4. E, como tem um número após a vírgula aqui, eu vou acrescentar um 0, né? Então, vamos lá. 240 dividido para 4. Primeiro eu vou pegar o 24. A tabuada do 4, que dá 24, é o 6. 6 vezes 4 é 24. Sobra 0. Esse 0 aqui que restou vem para cá. Então, fica 60. Ou seja, 0,4 vezes o número que dá 24, quem é o 60. E para finalizar, a gente vai ver a última situação envolvendo porcentagem, né? E número decimal, que é essa aqui. Quanto por cento de 35 vale 28? Essa situação aqui, ó. Quanto por cento de 35 vale 28? Então, usando fração, eu vou fazer o seguinte, ó. Quanto por cento de 35 vale 28? Eu vou pegar a parte, que é o 28, sobre o todo, que é 35. Aí aqui, ó, 28 sobre 35, eu posso fazer a simplificação. De 28 a 35, eu vou simplificar aqui, por exemplo, por 7, né? Porque ambos são múltiplos de 7, esses dois números. 28 dividido para 7 é 4. 4. E 35 dividido para 7 é 5. Aí, como é que eu faço para transformar o 4 quintos em porcentagem? Eu expliquei isso aqui no conteúdo passado. Para transformar em porcentagem, esse número aqui de baixo tem que dar 100. Ou seja, eu vou pensar em um número que é multiplicado por 5, que dê 100. E esse número é o 20. Como eu multiplico aqui embaixo por 20, consequentemente aqui em cima também vai ser multiplicado por 20. Então, 4 vezes 20 é 80. E 5 vezes 20 é 100. Então, vai ficar 80 sobre 100, que é a mesma coisa que 80 por 100. Ou seja, quanto vale 35? Quanto por cento de 35 vale 28? É 80%. Isso aqui é a transformação para descobrir a porcentagem, tá bom? Agora vamos ver essa mesma situação utilizando números decimais. Eu vou fazer do mesmo jeito. Eu vou pegar 28 em 35, vai ficar 28 sobre 35. 28 sobre 35, que é a mesma coisa, ó, que aqui é uma fração. Que é uma fração não é uma divisão? Ou seja, eu vou dividir 28 para 35. Isso aqui é a mesma coisa de 28 dividido para 35. Vamos fazer essa divisãozinha aqui? Vamos lá? 28 dividido para 35. Vai dar um número decimal. Ó, o 28 ele é menor que o 35. A gente já sabe que quando o dividendo é menor que o divisor, a gente coloca um 0, uma vírgula aqui e um 0 aqui. Ok? Agora, na tabuada do 35, para dar exatamente 280, ou para dar 280, vamos ver aqui se é o 8, por exemplo. Vamos ver 35 vezes 8. 5 vezes 8 é 40, vai 4. 8 vezes 3, 24. Com 4, 28. Então, é exatamente, né, o 8. Ó. 8 vezes 35 é 280.
sobra 0. Ou seja, 28 dividido para 35 é 0,8. Agora, como é que eu transformo 0,8 em porcentagem? O 0,8 é a mesma coisa que 0,80, né? Porque esse zero aqui na frente não importa. São iguais. E o 0,80, como é que eu transformo em porcentagem? Tem duas casas após a vírgula, não é isso? Então vai ficar 80 sobre 100, que é a mesma coisa que 80%, ok? Então a gente viu duas formas, usando fração e usando decimal, para descobrir a porcentagem de uma quantidade, tá bom? Então, gente, basicamente isso, nosso conteúdo sobre porcentagem. Encerramos também nosso conteúdo, nosso capítulo 7. E eu vou deixar umas questõezinhas na plataforma para vocês fazerem sobre isso que a gente acabou de ver.